Opa! Saudações, meus queridos amigos do Alto Vale. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Pianese e hoje eu estou aqui em parceria com a ViaCred Alto Vale para trazer conhecimento acerca das finanças. Isso mesmo. Como é que está o seu relacionamento com o dinheiro? Você sente amor ou ódio por ele? O problema não é o dinheiro, o problema é o que estamos fazendo com ele. Essa será uma conversa de conscientização financeira, motivação e que com certeza trarei dicas e estratégias de fácil aplicabilidade no cotidiano de vocês para que vocês possam mudar e entender alguns dos erros que vocês cometem enquanto cuidado com a vida financeira. Meu nome é Thiago Pianese, eu sou Master Coach Trainer, analista comportamental e trainer em programação neurolinguística. Por estudar muito sobre crenças, entendo que nos autossabotamos quando o assunto é finanças pelo que ouvimos durante toda a nossa infância e a nossa vida sobre dinheiro. Essas são crenças limitantes que tornam a gente, como a própria crença fala, limitado quando o assunto é dinheiro. Quer exemplo dessas crenças? Dinheiro não traz felicidade. Ah, tá ganhando muito dinheiro. Deve estar fazendo algo errado. E essas coisas que a gente começa a achar que é verdade, associamos então algo negativo ao dinheiro. E por acharmos que o dinheiro é ruim, por essa associação que fazemos, muitas vezes nos auto-sabotamos e não conseguimos chegar aos sonhos, à nossa estabilidade financeira. Tiago, como que a gente se sabota? Por exemplo, não tendo aplicação, gastos que não são anotados, não são registrados. Todas essas são formas de autossabotagem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Orçamento familiar para enxergar aonde a família pode fazer economia, principalmente porque estamos passando por um período delicado, um período de incertezas, um período literalmente de pandemia, onde precisamos nos conscientizar ainda mais dos gastos essenciais e importantes da nossa vida para não desperdiçarmos dinheiro nesse momento que é um momento, como eu falei, delicado. Esse é o momento de economizarmos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Espero que eu possa ajudar você a mudar os seus hábitos financeiros e hoje eu planto a semente, mas quem vai regar é você. Hoje eu vou trazer então dicas e estratégias de como melhorar as suas finanças, de como melhorar a finança familiar, com o orçamento familiar. Você sabe o que é o orçamento familiar? Orçamento familiar tem tudo a ver com autoconhecimento. Afinal, um orçamento familiar começa sabendo tudo que entra e tudo que sai. Quanto que teve de receita, quanto que teve de ganhos e quanto que teve de despesas, quanto que teve de gastos. E é sobre isso, então, que estaremos conversando. Antes de falarmos diretamente sobre orçamento familiar, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, você fosse um milionário, o que você faria? Muitas pessoas acham que ganhar na Mega Sena resolveria todos os seus problemas. Ledo engano. As pesquisas apontam que vários ganhadores da Mega Sena perderam tudo e ficaram endividados em menos de 6 meses. Então a gente percebe que não é a quantidade de dinheiro, e sim a responsabilidade que você tem com ele. É por isso que se você compra algo hoje e não pensa no impacto que essa compra tem nos próximos dias, meses e anos da sua vida, você só está pensando no ter e não está pensando no manter. Ter é fácil, o difícil é manter. Quer um exemplo? Comprei um carro, o financiamento é R$1.000, Thiago. R$1.000 é tranquilo. Eu ganho R$3.000, tá bem tranquilo. Eu ganho R$2.500, tá bem tranquilo. Beleza. Mas se você pegar e somar o emplacamento, o seguro, porque tem tudo a ver com valorização do dinheiro, você ter o seguro do carro. Se você somar o emplacamento, o seguro, o licenciamento, a manutenção a cada 10 mil quilômetros, geralmente são de 2 a 3 por ano, num carro com uso normal. Então, se você somar isso tudo, né, você já não tem mais 1.000, você já tem mais 3, 4 mil, que dividido por 12 vai dar mais 300, 400 reais por mês. Então já não é mais 1.000, é de 1.300 a 1.400 a sua parcela. Isso eu estou jogando baixo ainda, mas entende o que eu quero dizer? Que existe um gasto que se associa com a sua compra. Então é isso que precisa pensar. Então os ganhadores da Mega Sena, muitas vezes eles fazem o quê? Segundo os estudos, eles compram as seguintes coisas: casa dos sonhos,
carro dos sonhos, compram daí uma viagem, fazem uma viagem bem legal e muitos compram um barco também. Porém, eles esquecem que carro dos sonhos tem a IPVA dos sonhos, emplacamento dos sonhos, seguro dos sonhos. Eles esquecem que para ter um barco precisa ter marina, para ter um barco precisa também ter seguro, para ter um barco precisa de manutenção, precisa de combustível. E aí? Todo mundo acaba esquecendo do que vem depois da compra. E muitas pessoas se enrolam justamente nisso, por não terem anotado e não terem pensado no impacto que aquela compra geraria nos próximos dias, meses e anos. Então, por isso que muitos ganhadores da Mega Sena ganharam 1 milhão, 2 milhões, acabaram ficando endividados. Porque soma aí, casa dos sonhos, com carro dos sonhos, com viagem, com barco, já foi o dinheiro. E todas as manutenções e todos os outros gastos associados a essas 4 compras, como que fica? Vai ficar no vermelho. Então, faz sentido para vocês? Outro exemplo, Big Brother. A maioria dos Big Brother não conseguiram ascender sua vida financeira. Muito pelo contrário. Saíram algumas reportagens falando, inclusive, que eles tinham perdido praticamente tudo. Então a gente percebe aí. Vou dar mais um exemplo para vocês, para que vocês entendam que não é a quantidade de dinheiro, mas sim a responsabilidade que tu tomas com ele. Olha só, eu tenho uma coach de 20 anos de idade que ganha uma média de R$ 2.000 e ela queria fazer um intercâmbio para a Irlanda. A coach é uma cliente num processo de coaching. E daí ela veio para fazer esse intercâmbio, ela queria guardar dinheiro e queria, né, saber as coisas sobre intercâmbio, então plano de ação para ela fazer. No quarto atendimento ela vem muito ansiosa aqui pro escritório e ela acaba caindo no processo de choro, não parava de chorar e ela usa essa frase: Thiago, eu sou uma otária, eu não sei onde é que tá o meu dinheiro. Como é que eu quero viajar? Eu tenho uma dívida de 7 mil em 3 cartões de crédito. Ou seja, se ela ganha 2 e ela tem uma dívida de 7 mil, mesmo que ela usasse todo o salário dela naquele dia para pagar aquela dívida, ela ficaria devendo 5 mil mais juros que correm e virou uma bola de neve. Então, olha só, primeira coisa que então você tem que cuidar é o quanto você está gastando. Não é mais do que você ganha? Pense nisso. E daí ela ainda falou: Thiago, eu não pago aluguel, eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago condomínio, eu male, como diz o outro, compro o meu shampoo, porque ela morava com os pais. E mesmo assim, ela não sabia onde ia o dinheiro dela e não sabia o que estava acontecendo com a vida financeira dela. Ok? Beleza, fizemos plano de ação, ela vai organizar suas dívidas, já está organizando, inclusive, muito feliz. Entra um outro coach, um outro cliente, só que é um CEO, o executivo de uma empresa lá em São Paulo, atendo ele online. Ela vinha no meu escritório, ele era online. Atendi ele online e ele, antes de falar sobre o plano de ação dele, que era um coaching de liderança, ele olha para mim e fala: Thiago, preciso conversar contigo, vou abrir meu coração. Eu vejo que tu está dando palestra sobre finanças, eu ganho 35 mil reais. A minha esposa é professora universitária. Nós temos só um filho, Thiago. E eu não sei onde é que está o meu dinheiro. Gente, naquele dia eu tive certeza de que o que eu estava falando era literalmente o que era verdade. Não é o quanto de dinheiro tem, é o que você está fazendo com ele. Você está registrando? Você está planilhando? Você está focando os seus gastos mais essenciais e importantes ou joga os seus gastos fora em supérfluos e desperdícios? Então, comportamento de consumo. Se você não tiver autoconhecimento financeiro, você vai ser um sabotador da sua vida financeira. Hoje, a mensagem que eu quero deixar no coração de vocês é: melhore a sua vida financeira, e nada melhora sem conhecimento. Esse talvez seja o primeiro momento de muitos que estão aqui me vendo num conteúdo sobre finanças, em estarem vendo algo sobre finanças. Agradeçam a empresa de vocês. Se tiverem a oportunidade, agradeçam a ViaCred Alto Vale, mas continue procurando conhecimento. Nós temos cursos no Progride, no EAD, que são recheados de cursos sobre finanças, né, que você pode estar fazendo de forma gratuita, porque se você quer melhorar, você precisa estudar sobre, você precisa adquirir conhecimento sobre. Não esqueça dessa mensagem. Dinheiro não é o problema, é o que você está fazendo com ele. E não é ficando milionário que você vai resolver. Se você não alicerçar bem uma casa e colocar outro pavimento em cima, ela desmorona. E muitas vezes é isso que acontece com as pessoas. Elas não alicerçam um conhecimento financeiro, viviam no conhecimento financeiro de um pavimento, chega um pouco mais de dinheiro, elas não estudam, elas não procuram sabedoria financeira, e o que acontece é essa casa desmorona.
entram no vermelho, ficam endividados e muitas pessoas, inclusive, ficam perdidas, literalmente, quando o problema é finanças, ok? Então lembrem que trouxe aqui o exemplo dos ganhadores da Mega Sena, trouxe o exemplo do Big Brother e trouxe o exemplo de coaches de dentro do meu escritório que ganhavam quantias totalmente díspares, mas que com certeza tinham o mesmo problema. E a pergunta para eles era: vocês anotam o que vocês gastam? Ambos não anotavam tudo. O que é CEO até falou para mim que não, cara, eu anoto tudo. Quando eu olhei a planilha dele, ele só anotava as despesas fixas, água, luz, condomínio, financiamento de alguma coisa, a faculdade do filho. Então, as coisas que eram... A escola do filho, desculpa. As coisas que eram mais... as coisas que eram fixas e de maior valor. Cara, isso não basta. Você tem que... Quando a gente fala de ralo financeiro, o principal ralo financeiro é no mercado, na padaria, nos lanches, pizza, x-salada, o lanche, delivery afora, né? E no senhorinho e na senhorinha. São os principais. Você sabe quem é o senhorinho e a senhorinha? O senhorinho é assim, ó. Sério que é só dezinho? Vou comprar. Ah, só cinquinho. E a senhorinha é, meu, só cinquentinha, só trintinha. E esse inha e esse inho nunca são anotados e é onde mais vai o dinheiro. Então, supérfluos e desperdícios estão muito envolvidos com esses gastos de mercado, padaria, senhorinho e senhorinha e delivery. Então, a partir de hoje vai ter que anotar tudo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Nós vivemos um momento no Brasil chamado Roda dos Ratos. O que é a Roda dos Ratos e ao que eu atribuo a Roda dos Ratos? Por o brasileiro ter aí, né, um salário, vamos dizer, de R$2.000, daí ele ganha mais R$2.000 de crédito, ele tem mais R$1.500 no cheque especial, na cabeça dele ele não ganha 2, ele ganha 5.500. Nesse delírio é onde ele acaba patinando e entrando nesse movimento chamado Roda dos Ratos, que é aquela, né, o ratinho na roda que não consegue chegar ao seu objetivo. Então, para mim, o principal motivo de hoje o brasileiro estar na Roda dos Ratos é justamente não se conhecer financeiramente, tá certo? Então, e gastar mais do que ele poderia. Para mim também um outro motivo seria a ostentação. A ostentação no Brasil, ela tá em tudo, ela nos acompanha em tudo. Ela tá no funk, ela tá no sertanejo, ela tá na novela, ela tá no comercial. Então, o brasileiro primeiro ele quer ter, para depois fazer e por último ser. Em países de primeiro mundo essa pirâmide é o contrário. Primeiro eu vou ser alguém, eu faço um bom trabalho e a consequência do meu bom trabalho me traz um resultado que é ter, ok? Daí tu fala assim, ó, o rap não tem ostentação. Cara, tá até no rap. Os boys de Rolex, no carro conversível, as minas. Ou seja, tá em tudo. Nós crescemos num padrão de que temos que ter. E esquecendo um pouco do ser. Ser um bom profissional, ser uma boa pessoa, que isso vai agregar. Afinal, não enriquecemos sozinho. Dependemos do outro. Então, networking é fundamental. Ser uma boa pessoa, construir bons relacionamentos, tem tudo a ver também com economia, com ascensão financeira. Tem tudo a ver. A partir do momento que você cria um bom networking, com certeza, se você lançar um produto, se você quiser fazer uma renda complementar além do seu salário fixo, você vai ter pessoas que você pode contar, que você pode oferecer. Então, olha que legal, ok? Então, pela ostentação, muitas vezes o brasileiro se perde. É aquela velha história, né, que virou até piada no Facebook. Foto de iPhone sem reboco na parede. Então, muitas vezes é isso que acontece no Brasil. Para-se, não se entende qual é o essencial e o importante que vai fazer a diferença na sua vida e se investe no supérfluo que não faz diferença nenhuma, não traz nenhum tipo de aprimoramento. Tá certo? Tem uma máxima da PNL que fala o seguinte, da programação neurolinguística. Se você está fazendo algo que não está funcionando, faça diferente. Se você continuar fazendo do mesmo modo, obterá sempre os mesmos resultados. Eu vejo pessoas falando que não ascendem sua vida financeira, mas elas continuam fazendo a mesma coisa. E qual é a mesma coisa? Não anotando seus gastos, não registrando aquilo que é gasto. Então você precisa mudar seu hábito, você precisa mudar sua atitude. Aliás, você precisa tomar uma atitude diferente para que a sua vida financeira também fique diferente, esteja em processo de ascensão.
Hoje, vivemos um cenário de pandemia e, obviamente, um cenário, como eu já falei lá no começo, de incertezas. Segundo o SPC e o Serasa, 58% das famílias brasileiras não estavam preparadas para enfrentar esse momento, ou seja, não tinham uma reserva de emergência. Então é justamente por isso que é o momento de falar sobre orçamento familiar para entender sobre economia familiar. Esse é a principal mensagem que eu quero trazer hoje para vocês. Que nesse momento é hora sim de estar cuidando do orçamento familiar, estar fazendo diferente e estar alavancando a sua vida financeira e fazendo diferente na vida da sua família, ok? O que é orçamento familiar, Thiago? Já falei, é você entender o que entra, quais são as suas receitas e entender tudo que sai, quais são os seus gastos. Eu quero trazer aqui para vocês sempre uma forma de vocês entenderem o português. Percebam que eu não gosto de falar economês, porque daí as pessoas não entendem. Eu quero deixar vocês motivados e é por isso que a minha fala aqui é a mais clara possível com vocês. Muita gente chega no meu escritório, como eu falei para vocês, e fala: Thiago, eu não sei onde é que vai o meu dinheiro. Cara, o cara que fala onde é que não sabe onde é que está o seu dinheiro, ele já me traz a primeira grande pista. Ele não anota. Porque se esse cara anotasse, com certeza ele saberia onde é que está o dinheiro dele. Se ele registrasse, com certeza ele poderia até ter gasto mais, ele poderia até ter dado uma deslizada, mas ele saberia aonde está o seu dinheiro. Então é preciso sim registrar e é preciso criar um planejamento financeiro da família. O que é um planejamento financeiro? É um plano estratégico onde você visa quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo da sua família. Lembrando, Thiago, eu não tenho pinto para dar água, então o teu orçamento não é familiar, teu orçamento é pessoal, moro sozinho, pessoal. Mas a lógica, a construção é a mesma. Então aqui esse vídeo está servindo tanto para quem vai construir um orçamento familiar, quanto para quem vai construir o seu orçamento pessoal, né? Vai fazer o seu planejamento financeiro pessoal, ok? Então sempre criando estratégias para alcançar esses sonhos, essas metas a curto, médio e longo prazo. São decisões financeiras bem acertadas que constroem um bom planejamento financeiro. Para que a gente possa criar um planejamento financeiro e entender aonde estamos nesse momento, é essencial sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto para mim é pular do sofá. Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando de dívidas e trabalham de segunda a sexta. E tu pergunta, o que você faz no sábado e no domingo? Tem uma série do Netflix, Thiago, maravilhosa. Gente, canais stream são muito bons, mas são gatilho para a pobreza. A gente deixa de produzir, a gente deixa de estar tendo criatividade para ficar vendo um filme. E outra, muitas vezes a gente demora mais tempo para escolher o filme do que o próprio tempo do filme. Então é um ralo de tempo gigante. E se tem ralo de tempo, tem ralo do dinheiro também. Porque tempo literalmente é dinheiro. Talvez essa pessoa poderia estar fazendo, sei lá, brigadeiro para vender no final de semana, saindo para oferecer esse brigadeiro, para pagar a sua dívida, com seu salário fixo continuaria honrando as suas contas. Mas não, ela vai preferir fazer uma outra coisa que muitas vezes não agrega. Gente, não é que não pode, mas tudo precisa ter um limite. Conheço pessoas que ficam várias horas do seu dia vendo canal stream ou vendo conteúdo no Instagram, no Facebook, que não vai agregar nada, vendo a vida dos outros. Então tira 15 minutinhos do seu dia e começa a ver sobre conteúdo financeiro, começa a fazer esse movimento na sua vida diferente, se você quer as coisas diferentes, tá certo? Thiago, como é que eu saio da zona de conforto? Cara, uma das melhores maneiras de sair da zona de conforto quando o assunto é finanças é anotar, é registrar. E aqui eu trago uma ideia muito legal do que você pode fazer para mudar o seu hábito financeiro. Se o seu orçamento é familiar, cria um grupo de WhatsApp com a sua família, Finanças Família Pianeser, que é meu sobrenome. E beleza, a partir de hoje, o teu filho tem 10 anos de idade e ele tem uma certa independência financeira no sentido não dele ter a independência financeira do dinheiro, mas ele leva dinheiro para a escola para pagar um lanche, ele de vez em quando vai no cinema com um amiguinho e tu dá um dinheiro para ele, então ele tem gastos, tá? O outro, que tem 2 anos de idade, ele tem gastos, mas todos os gastos é o pai que faz, então o pai mesmo vai tirar o registro. Então esse menino de 10 anos, ele também vai entrar no grupo. O de 2 não, obviamente, né? Mas o de 10 entraria, então, você, sua esposa, por exemplo, e o menino de 10 anos. O menino de 10 anos teve que
pagar a formatura, uma parte, a mensalidade da sua formatura. Beleza. Então ele vai lá, ele vai tirar foto, vai mandar para esse grupo, Finanças Família Pianese, R$25, formatura. A mamãe foi na padaria, comprou o pão, comprou o leite, deu R$12, tira a foto, manda pro grupo. O papai saiu e foi colocar gasolina, mas também comprou um chicletinho, já comprou um chocolatinho, tira a foto do cupom e manda pro grupo, tá certo? Primeiro, nos 3 primeiros meses é do cupom, vocês já vão entender por quê. Existem aplicativos financeiros, como por exemplo o Organize, que eu gosto muito, mas que nos 3 primeiros meses eles não vão te ajudar tão pontualmente a entender o seu comportamento financeiro e qual o teu ralo quando o assunto é dinheiro. Por isso que eu tô falando aqui para vocês fazerem esse registro. Nos 3 primeiros meses, esse registro. Então, vamos lá. A partir do momento que você começou a tirar foto de tudo que você gasta, agora toda a família começa a ter uma consciência financeira. Da onde que estão indo os gastos. Beleza. No domingo, todo mundo vai estar na mesa, inclusive o filho de 2 anos. Thiago, mas ele vai estar na mesa? Vai. Vocês vão construir uma planilha, tá? Se vocês quiserem, a Via Credit pode disponibilizar, eu também tenho, ok? Então pode estar me adicionando, no final eu vou estar deixando o meu WhatsApp aqui pra vocês. Então assim, e meu Facebook, meu Instagram, então tudo que vocês precisarem de mim, eu estou aí, vocês ganharam um amigo. Então o que acontece? Lá naquele momento, vocês estão construindo a planilha de finanças de vocês. Lá no morar vai água, luz, condomínio. Lá na lacuna do ir e vir, que tem uma lacuna, vai combustível, gasolina, se pagou um estacionamento. Então vocês vão colocando essas finanças dentro das colunas. Dá para pedir para a criança ir preenchendo, a de 10 anos, para já começar a criar uma consciência financeira. Nós não fomos ensinados a isso e por isso fizemos errado. Então vamos ensinar essa criançada aí já desde pequeno. O menino que está na mesa, se na barriga, com 6, 7, 8 meses, ele já ouve, tu imagina na mesa. Então, por isso que é tão importante que essa criança também esteja na mesa, para que ela comece a criar esse hábito de falar sobre dinheiro e criar crenças fortalecedoras em cima do dinheiro. Quer um exemplo de crença limitante? Teu filho está lá olhando a propaganda, Disney, linda, e de repente ele começa a abrir um sorrisinho e ele vai falar, mãe, quando é... nem te aboba, que Disney é coisa pra rico. Crença limitante. Naquele momento você colocou naquela criança que Disney é uma coisa pra rico. E você produziu uma crença nessa criança. Não, Disney é pra quem se organiza financeiramente e vai. Entende? Então naquele momento você deveria falar, filho, que legal, a gente pode ir, mas temos que economizar em tal coisa, talvez você deve ajudar a mamãe aqui pra gente conseguir um dinheiro. Essa seria a ideia da conversa, me compreende? É igual quando o filho chega pro pai e fala assim, pai, leiam esse livro, Pai Pobre e Pai Rico. Pai Pobre e Pai Rico, ele pode ajudar demais vocês a mudarem a percepção sobre dinheiro. Pai Pobre e Pai Rico. Filho, vem lá o filho, né? Pai, eu quero videogame, pai, eu quero videogame, pai, eu quero videogame. Pai pobre, não tem dinheiro. Ali, tu ensinou praticamente que é impossível ter um videogame, que depende, é uma coisa, né? Não tem dinheiro. E tu já planta uma coisa também que não é o que você queria, ok? Beleza, pai rico. Pai, eu quero videogame, pai, eu quero videogame, pai, eu quero videogame. Beleza, filho, eu entendi que tu queres um videogame. Agora eu vou te perguntar um negócio. Quanto que é o videogame? Não sei, pai. Primeira coisa então, filho. Vai pesquisar e traz 3 orçamentos com preços diferentes desse mesmo videogame pro papai. E ele vai lá bem bobo. Então tu tá dando a primeira lição pra ele. Que as coisas não se compram por impulso. E que existe além de preço, valor. E que ele precisa pesquisar. Ele vai pesquisar. Daí ele vem. Ô pai, achei 3 preços, um de 1.500, um de 1.400, mas o pai acredita que eu achei um de 1.200? E daí, nesse momento, é que tu vai falar, pô, que legal, né, filho? Tu viu quanto que tem de diferença aí? R$300 economizado, né? E ele vai estar todo bobo, né? O pai vai me dar o videogame. E nesse momento você olha, ao invés de falar, não tem dinheiro, você olha para essa criança e fala, beleza, é 1.200. Como que você vai conseguir fazer para ter 1.200?
R$ 1.200 e comprar esse videogame. Então é isso que a gente precisa conversar com essas crianças. É isso que a gente precisa que eles criem consciência financeira, não falando que não tem dinheiro. Quer mais um exemplo de pai pobre e pai rico? Pai, fica comigo hoje, não vai trabalhar, fica comigo. Pai pobre. Ah, o pai tem que trabalhar, porque tá batendo aí, ó, final do mês na porta e tem um monte de conta para pagar. Se o pai não for trabalhar, quem é que vai pagar a conta? E o teu filho cresce achando que trabalhar é pagar conta. E não, trabalhar não é pagar conta. Então, nesse momento, o que o pai rico falaria? Filho, o papai tem uma profissão. Lá na empresa do papai tá todo mundo esperando o papai, porque só o papai sabe fazer a minha tarefa lá. Eu tenho uma grande missão lá que só eu sei fazer. E naquele momento teu filho não ia te entender como um pagador de conta, ia ver um herói. Então são essas pequenas formas de mudança na fala que a programação neurolinguística tanto defende, que fazem também a mudança mental e de ação enquanto dinheiro, criando crenças mais fortalecedoras e que fazem a diferença na vida financeira dessas crianças e que vão crescer adultos responsáveis quando o tema é finanças, ok? Logo depois, então, de passar para a planilha, você vai fazer a planilha é a vida toda. A vida toda você vai, a vida toda, né? Bem itajaiense. Você vai estar fazendo durante toda a sua vida a planilha. Agora, isso que eu vou falar, que é um passo bem meu, bem particular, você pode fazer ele durante esses primeiros 3 meses junto com o grupo de WhatsApp que eu falei. Depois você pode usar só o aplicativo sem problema nenhum, anotando tudo, ok? O passo que pra mim agora vem é o seguinte. Você vai pegar uma cartolina e vai fazer uma coluna. Despesa essencial, despesa importante, despesa supérflua e despesa de desperdício. Então você vai ter 4 colunas. Essas 4 colunas são os principais gastos que um adulto tem. Despesa essencial é o que você precisa para sobreviver. Despesa importante é o que você precisa para viver. Despesa supérflua é tudo aquilo que você talvez não precisava naquele momento ou um conforto exagerado. E despesa de desperdício é tudo aquilo que você jogou fora de alguma maneira. Então vamos lá. A água, luz, telefone são despesas essenciais. Agora, internet, se você trabalha com a internet, uma despesa essencial. Agora, a questão da faculdade é uma despesa importante. A academia é importante. Porém, se você está devendo, eu creio que a academia já não é mais nenhuma despesa importante. Ela já cai para um supérfluo. Então, por isso que tem que ser feita uma autoavaliação realista da sua vida. Entender onde você se encontra nesse momento, para saber quais são os supérfluos e os desperdícios também, ok? Então, vamos lá. Agora, o supérfluo. Tudo que tu comprou no plural, camisas, sapatos, entra para supérfluo, ok? Aquilo que você compra e não usa, entra para supérfluo ou até no desperdício. Mas para mim o principal fator do desperdício é juros e multa. Então essas 4 classificações vão fazer você entender o seu comportamento de consumo e entender aonde você está enquanto vida financeira, qual é o seu estado atual e aonde você quer chegar. E você vai perceber ao final disso, você vai anotando todas as despesas. Por exemplo, paguei o aluguel, mas eu paguei atrasado. O aluguel é R$1.000. Vai lá na coluna do essencial, R$1.000, entre parênteses, aluguel. Eu paguei 150, 1.150 o aluguel, paguei 150 de juros. Vai lá na coluna do desperdício, 150, entre parênteses, juros, aluguel. Fui no mercado, Thiago, a compra deu R$800. É o quê? Importante, essencial? Depende. Importante, né? Importante e essencial são tomate, macarrão, arroz, leite, né? Que tem essenciais e tem aqueles que são importantes, que não é o nosso arroz e feijão, mas que é bom a gente ter na mesa, ok? Então o mercado geralmente essencial e importante tem que ser o foco. Agora, traquinas, iogurte, danete, cerveja, barará, isso tudo vai entrar onde? No supérfluo. Então você vai colocar lá, na compra deu R$400 de essencial, R$400 na coluna do essencial mercado,
e R$ 400 na coluna de supérfluo, entre parênteses, mercado. Muitos aí já vão ver, então, que um grande ralo financeiro está no mercado, gente. Eu garanto, tá? Que mais da metade das pessoas que estão me vendo aqui tem, sim, praticamente metade da compra em supérfluo. Ou seja, numa compra de R$ 800, R$ 400 de supérfluo, vamos dizer que tu corta pela metade. Tu começa a comprar só R$ 200 de supérfluo. Porque pode. Não é que não pode, mas tem que ser consciente. São R$ 200 por mês economizados. São R$ 2.400 em um ano, fora os juros. Gente, dá uma viagem para a família. Então é isso. Qual é o teu valor? O que tem valor para ti? Comprar traquinas, bis, e jogar esse dinheiro nesse lugar, inclusive, que tira a saúde da família? Ou balancear esses gastos e fazer uma viagem com a tua família no final do ano, uma viagem legal, bem interessante, conhecer a praia, ir para uma praia que vocês gostem. Então é aí que a gente entende comportamento de consumo. No final do mês vocês vão somar essa coluna, tá? E eu garanto que no primeiro mês, quem nunca cuidou das suas finanças, tem de 60% a 70% do salário preso em supérfluo e desperdício. E é aí que a gente vai entender, então, o quanto que a gente joga dinheiro fora. Porque tu imagina, 60% a 70% de supérfluo e desperdício para uma pessoa que ganha R$ 2.000, vamos pegar 40%, uma base bem baixa ainda, dá R$ 800. Se ela cortasse na metade esses supérfluos e desperdícios, daria R$ 400. 400 vezes 12, 4.800. Agora dá uma viagem bem legal. Dá uma viagem e dá para fazer alguma coisa a mais que a família tá precisando. Comprar uma geladeira, fazer alguma coisa na casa que possa ser um essencial ou um importante e que estava passando batido. Você só vai se reconhecer quando você fizer essa lista. Durante 3 meses é o suficiente para vocês começarem a discutir como é que vocês podem deixar de jogar o dinheiro fora em supérfluos e desperdícios e prestar mais atenção aonde que são os essenciais e importantes, que trazem aprimoramento, tanto pessoal, familiar, quanto profissional. Tranquilo? Espero ter sido claro até aqui. Para mim, essa é a melhor maneira de vocês entenderem seu orçamento familiar e irem em direção, então, a uma economia familiar. Outra coisa que precisa cuidar são as dívidas. Você precisa cuidar das suas dívidas, cuidar do seu bolso. E algumas estratégias que eu trago para sair das dívidas é: feche totalmente a torneira, não gaste mais, elimine uma diversidade grande de credores. Pessoas com muito cartões de crédito, que usam muitas instituições financeiras, têm uma corda maior para o pescoço. Porque quanto maior o meu limite, maior os meus gastos. E muitas vezes esse limite já passa 2, 3, 4, até 10 vezes o salário da pessoa. Então a bola de neve pode ser uma bola de neve praticamente infinita. E isso vai gerar uma dor muito grande. E isso vai criar bloqueios ainda maiores com o dinheiro. Por isso que é importante diminuir a diversidade de credores. Obter fontes de recursos mais baratas. Quando a gente fala de economia familiar, mudar a marca do sabão em pó, mudar a marca do macarrão, às vezes tu consegue economizar 50, 100 reais em uma compra só mudando as marcas. E tu paga uma conta de luz com esse dinheiro que sobrou. E outra, já ouvi muita gente que falou: meu, eu só usava o sabão em pó X, troquei pelo Y, tu acredita que é melhor? Então até isso, né, agrega, experimentar coisas novas, ok? Depois, faça uma lista, coloque todas as suas dívidas uma do lado da outra e coloque os juros que estão correndo nessas dívidas. Vá até uma cooperativa e mostre para eles e pergunte quais são as que têm que ser pagas primeiro, qual é a que vai te dar mais dor de cabeça. Nem sempre é a que tem o maior valor, e sim a que tem a maior porcentagem de juros. E muitas pessoas não entendem direito sobre juros, por isso precisam de uma ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Eu sempre falo, mais vale fazer uma pergunta tola uma vez do que ser tolo a vida inteira. Então, humildade e pedir ajuda não tem problema nenhum. Livre-se também, se você quer fazer uma economia familiar, das contas grandes. Um financiamento no carro de uma conta muito grande, se está num momento delicado, se alguém perdeu o emprego, talvez é a hora de mudar, de pegar um outro financiamento, devolver, ver qual é a jogada que pode fazer. Mas lembre-se, sempre enfrente a situação de cabeça erguida. Você não é o único, não é o primeiro e nem será o último. Muita gente está passando por uma situação delicada. O que a gente não pode é cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam do céu. Deus é muito bom, mas a gente precisa agir para que as coisas aconteçam, ok? Para economizar, é preciso saber poupar. E nas cooperativas nós temos as aplicações programadas, poupança, a poupança, que é a aplicação programada, CDI e as cotas.
As cotas e o CDI vai estar voltada para um sonho mais a longo prazo. Já a aplicação programada está voltada para uma meta a curto prazo. Se você quer mudar, sei lá, a geladeira da sua casa e você quer fazer uma economia, uma aplicação programada, tirar todo mês R$ 50 da tua conta, pode ser uma boa ideia para você comprar uma geladeira daqui uns 2 anos, né? Ou tirar R$ 100 da conta. Por quê? Porque é um sonho a curto prazo. Então a aplicação programada vem muito bem com isso, ok? Mas para poupar, defina o porquê você quer poupar. Para que vai ser esse dinheiro? E quando você quer alcançar esse objetivo? Muitas pessoas não poupam porque elas não entendem quando, para que e como que vão fazer para alcançar esse sonho. E daí elas se sabotam. E muitas vezes porque também o que elas escolhem não toca o coração. É só um desejo, não é um sonho. É mais fácil poupar quando você tem um sonho. Por exemplo, aumentar a sua casa, ter uma casa, comprar uma moto, que é um sonho, é algo que vai facilitar a sua vida, é algo que vai trazer gás para sua alma e não só para sua carne. Então essa é a grande diferença entre desejo e sonho. É mais fácil poupar quando a gente está mirando nos sonhos. E é fundamental estabelecer objetivos que realmente valham a pena, para que você se mova, para que aquilo seja algo que você realmente deseje e que você vá poupar para conseguir. Lembra da viagem que eu falei? Muita gente jogando dinheiro fora no ralo financeiro do mercado e poderia estar fazendo diferente, viajando. Qual é o valor? O que tem mais valor para ti? A traquinas, pacote de bis, chocolate ou ir conhecer uma praia no Nordeste? Né? Para mim é a praia. Cada um aí vai pensar, mas eu garanto que a maioria de vocês também prefere fazer uma viagem do que gastar com comida e com coisas que eu já falei, inclusive tiram a nossa saúde, ok? Outra ideia para que a gente possa aumentar a renda da nossa família no período de crise é a renda complementar. Qual é o teu talento? Sabe fazer um brigadeiro gostoso? Quem sabe fazer brigadeiro e começar a vender para as pessoas próximas. Para isso você tem que ser uma cara gente boa, para isso você tem que ser um cara parceiro. Então eu acho uma boa ideia também ampliar a sua renda. O salário fixo ele é fundamental, o salário fixo é uma certeza, ele é ótimo, mas a gente sempre pode ter mais. Então você deve ter um talento, quem sabe esse talento não pode virar um dinheiro com uma renda complementar, que é outra coisa bem interessante para que a gente possa trazer mais estabilidade financeira à família, ok? E investir, né? Quais são os principais tipos de investimento hoje? Poupança, quando bem investida, né? Ela é um investimento, quando bem usada, aliás, ela é um investimento. Imóveis, mas a gente não pode imobilizar o nosso dinheiro. Muitas pessoas têm problema com isso. Elas ganham R$200 mil e elas vão lá e compram um terreno de 200 mil. Lembra do manter? Então ela teria que ter pego um terreno de 150, deixado 50 mil no CDI, porque o CDI talvez não precise daquele dinheiro em um ano, isso gera mais juros, paga menos imposto de renda. Quanto mais tu deixa num CDI, né, mais juros e menos imposto de renda. Então é bem legal também. E a previdência privada, que é outra coisa bem interessante, não é só para aposentadoria, tá? Tu pode ter um planejamento para essa previdência privada, mas que é super interessante. Tem também juros interessantes também e que você deve estar conversando aí com o consultor da ViaCred Alto Vale e entendendo aonde você pode investir. E outra, educação. Cara, quem tem educação tem conhecimento. Quem tem conhecimento não é passado para trás. Vivemos numa era em que tudo está mudando. Então é essencial estar se profissionalizando. Educação aqui não é só faculdade, não. Cursos profissionalizantes, curso técnico, faculdades, tecnólogos, especializações, é qualquer coisa onde você esteja apurando a sua inteligência, onde você esteja somando habilidades e competências para o mercado de trabalho. Afinal, como falei, a gente depende do outro para ganhar dinheiro. Então, trazer competências, entender de competências e o que eu posso fazer e qual o meu talento faz a diferença no mercado de trabalho. Educação também é dinheiro. E se você tem conhecimento, você pode ir atrás do dinheiro com muito mais facilidade. Pessoal, essas são as dicas de orçamento familiar, de como construir o seu orçamento familiar e o que você precisa estar atento para ter uma boa economia familiar nesse tempo, nesse período de crise. Lembrem-se dos passos, né? Falamos do primeiro passo que tem a ver com registro. O primeiro passo que tem a ver com registro tinha alguns passos associados, que era montar um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, todos os gastos, não importa se são quinhentão ou cinquinho,
vão estar registrados através de uma foto no cupom. Lembre, o cupom fiscal do mercado com a compra. Tira a foto do cupom fiscal dos 3 primeiros meses. Para quê? Para entender onde era essencial, onde era importante e o que tu comprou que foi supérfluo e que poderia ter economizado. Porque a gente só vai entender de economia familiar quando entender o comportamento de consumo. Então, criar o grupo de WhatsApp, registrar os seus gastos nesse grupo de WhatsApp. Depois, vai para a planilha todo domingo, família toda na mesa para conversar sobre finanças e implantar uma consciência financeira positiva na família, criando crenças fortalecedoras. Depois, a planilha. Durante toda a sua vida você vai ter que planilhar e vai ter que entender tudo que entra e tudo que sai. Depois, pega a cartolina, primeira coluna essencial, segunda coluna importante, terceira coluna supérfluo, quarta coluna desperdício. Durante 3 meses, pega todos os cupons e vai fazendo com as crianças mesmo, pede para elas anotarem, vai inclusive fomentando essa conversa deliciosa sobre finanças e fomentando um momento entre família que é muito positivo. Conversem sobre isso, ok? Depois, vão lá nesse momento, passou para planilha, para as colunas, são 4 colunas com os 4 principais tipos de despesa do homem, da pessoa. Depois que você fizer isso, você pode daí se preocupar então com outro passo, que é qual? Cuidar com as suas dívidas, principalmente com o seu bolso. O que você está fazendo que está errando? Muitas pessoas erram no cartão de crédito porque não compram parcelado, pagam muito à vista no cartão de crédito e quando percebem o dinheiro todo já foi. Então uma ideia legal para o cartão de crédito quando a gente fala de dívidas é compre mais parcelado e coisas que você realmente precise, essenciais ou importantes. Depois, poupe, aprenda a poupar, mas para isso estabeleça objetivos que valham a pena. E aprenda a investir. Lembrando que a previdência privada, consórcios também é uma ótima forma de investimento. Muito brasileiro se prende no financiamento e paga muitas vezes 2 vezes o valor de um carro. Quer um exemplo? Um carro de 60 mil no financiamento sai em torno de 120 mil. Um carro de 60 mil no consórcio nos mesmos 4 anos sai em torno de 68 mil reais. Ou seja, são praticamente o dobro que você economiza. Você economizou então muito dinheiro só por não querer o carro na hora. Por isso que tem que ser planejado. Quem tem carro quitado jamais deveria entrar em outro financiamento. Quem tem carro quitado deveria estar procurando um colaborador da Via Crédito Alto Vale e conversando sobre consórcio. Vai lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa pedida e tem tudo a ver com economia familiar. Gente, eu espero que eu tenha sido claro com tudo que eu falei. Quis falar o português mais claro possível. Não gosto de economês nas minhas palestras. Eu espero ter agregado. Vou deixar meu WhatsApp com vocês. Se vocês quiserem uma entrevista de como lidar melhor com o dinheiro e ensinar sobre dinheiro com as crianças, é uma entrevista que eu cedi para Rick Record. Meu WhatsApp é 47996936708. 996936708. Dá um oi lá, fala que viu a palestra aqui, que eu vou mandar um material bem especial ainda para vocês, totalmente gratuito. Ganhar um amigo. Meu muito obrigado à Via Crédito Alto Vale por sempre confiar no meu trabalho. Vocês são demais. E obrigado por fazerem o bem para a sociedade.